Salve, salve, rapaziada. Então, vamos fazer aí uma revisão para o concurso de domingo, revisão esta que vai te ajudar aí em algumas questões para o seletivo da CEMED, professor de matemática. Então, vamos começar aqui, vamos fazer aí em média de 20 a 25 exercícios, daqueles conteúdos que você não pode estar errando questão, tá? Você, companheiro aí, professor de matemática, então fique atento e vamos lá. Ele diz assim: uma fábrica de parafusos tem seu custo de produção definido pela função f de x igual a 3x mais 15, onde x é a quantidade de quilo de parafusos produzidos. Se sua margem de lucro é definida pela função g de x igual a 2x mais 7, qual é a função fg de x que define o preço de venda? Aqui ele está pedindo para nós uma função composta, onde a minha função g, como ele quer fg de x, minha função g vai servir de domínio da minha função f. Ou seja, a minha função g vai substituir o x da minha função f. Então, vai ficar aqui. A função composta vai ficar 3, que multiplica 2x mais 7, 2x mais 7, mais 15. Então, logo, a nossa função composta vai dar 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 7, 21. Usando a propriedade o quê? Distributiva, né? Mais 15. Então, logo, a minha função composta vai ser isso aqui, ó. 6x, 21 mais 15, 36. Então, aí está a nossa função composta fg de x. Uma função do primeiro grau dentro de outra função do primeiro grau. Beleza? Então, vamos passar aqui. Só um minutinho, um probleminha aqui. O mouse. Tá? Então, muito importante nós conhecermos as funções, beleza? As funções do primeiro grau na sua forma composta. Geralmente, banca de concurso gosta de trabalhar com funções compostas. Todos os tipos de funções, né? Então, vamos lá, uma segunda questão aqui, que ela vai abordar um pouquinho de matemática financeira. Então, a questão vai envolver o quê? Uma comparação entre juro simples e juro composto. A questão diz assim: a Aline quer comprar uma geladeira que custa R$ 3.250 e pode ser parcelada em 24 vezes a juros simples de 1,2 ao mês, ou em 2 prestações anuais com juros compostos de 12% ao ano. Sobre essas duas opções, está correto dizer que, daí nós vamos analisar a questão. Na operação a juros compostos, vai pagar 56,35 a menos. Na operação de juros simples, vai pagar 78,40 a menos. Na operação de juros compostos, ela vai pagar 109,20 a menos. E na operação de juros simples, ela vai pagar 132 a menos. Primeiro, vamos ter que usar as duas. Primeiro, vamos calcular o juro simples. Juro é igual capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Daqui é a fórmula do juro simples, né? Então, nós vamos ter juro é igual capital 3.250, a taxa de 1,2, o tempo de como ela vai ser parcelada em 24 vezes, né? 24 meses. Tudo isso aqui dividido por 100. Aqui, vou recorrer à ajuda da calculadora, lógico. Vocês não vão poder, mas eu posso, né? 3.250 vezes 1,2% vezes 24, dividido por 100, vai ficar aí para nós um juro de R$ 936 nesse período.
um juro de 936, que eu vou pagar mais. Aí, nós vamos, né, para o juro composto. O juro composto, nós sabemos que nós vamos partir pelo montante, onde diz assim, montante é igual capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, que vai dar aqui o capital, o valor da compra, né? 3.250, que multiplica 1 mais. Aí eu tenho que colocar, no caso aí, essa porcentagem em número decimal. 1,2, isso é o quê? 0,012 elevado a 2 anos, né? No caso aqui, é 12% ao ano, perdão, 12% ao ano. Eu pensei que era a mesma taxa, mas não é. Vamos lá. Então, na realidade, aqui é 0,12 mesmo. Então, aqui vai ser 0,12, né? Que é 12% ao ano. Então, nós temos o montante é igual a 3.250 vezes 1,12 elevado a 2. Já vou achar aqui qual vai ser o montante da dívida. Então, vai ficar 3.250 vezes 1,12 ao quadrado, né? Vai dar um valor aí de 4.076. O montante vai ser 4.076,80 centavos. Só que daí nós vamos ver qual foi o juro, né? O juro que eu paguei pagando de forma composta. 4.076,80 menos o valor original, que é 3.250. Vai dar 826,80 centavos. O que vocês estão vendo aí, ó? O juro composto foi menor do que o simples. Então, se eu pagar no juro composto, eu vou ter uma economia de quantos? 826,8 menos 936, que vai dar uma economia, você diminuindo uma para outra, 936 menos 826,80 vai dar uma economia aí, ó, de R$ 109,20. Portanto, aí, letra C, tá? Então, aí está a resolução da questão número 2, tá bom? Uma matéria importante sempre cai, né? Operações de matemática financeira. Vocês podem esperar que uma das questões será a respeito disso aí, tá? Aí temos uma questão número 3, questão de porcentagem. Em uma mega promoção, uma loja anunciou todos os seus produtos com 15% de desconto. E na última semana, deu mais 7% de desconto nos fogões. Qual é o desconto total dos fogões nessa última semana em relação ao preço original do produto? Vou dar um macetezinho aí. Como ele não deu o preço original do produto e te diz que teve 2 descontos consecutivos, você faz assim, tudo que você não sabe o valor, chama aí o preço do fogão de 100 unidades monetárias. O fogão custa inicialmente 100 unidades monetárias, seria o 100%. Aí você ofereceu 15% de desconto. Se você ofereceu 15% de desconto, ele vai passar a custar o quê? 85%. Né? E, posteriormente, ele deu um novo desconto de 7%. Só que você não pode esquecer que esse desconto de 7% é sempre em cima de 100%. Pelo amor de Deus, não vai colocar o 7 em cima do 85%. O 7 é em cima de 100%. Então, se você der um novo desconto de 7%, você vai multiplicar pelo valor 93%. Então, ó, aqui, ó, 2 zeros aqui, ó, eu já posso cortar com 2 zeros aqui e fazer a conta, ó, que vai ficar assim. 85 vezes 93 igual
7.905, dividido por 100. Ó. Então, aqui vai dar 7.905 dividido por 100. Quando divide por 100, sabemos que a vírgula volta duas casas. Ele vai valer 79,05 de dados monetários. No início, ele custava R$100. No final, ele está custando 79,5. Qual foi o valor percentual desse desconto? 100 menos 79. Olha lá, 100 menos 79,05. Que usando aí nosso conhecimento, vai dar o quê? 20,95%. Então, o desconto total foi de 20,95%. Tá? Então, questão percentual, muito importante também. Mais uma questão aí feita para nós, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Aí, ele diz assim, uma questão, se não me engano, aqui, de média, só para a gente olhar nas alternativas, já deu para ver que é média. Na primeira semana de funcionamento do seu Lava Jato, em 3 dias, Kaique atendeu 8 clientes por dia. Quer dizer, em 3 dias, Kaique atendeu 8 clientes por dia. Então, nesses 3 primeiros dias, 8 vezes 3, ele atendeu nos 3 primeiros dias 24 clientes. Em 2 dias, 13 clientes por dia. Então, em 2 dias, 13 clientes por dia, totalizando 26 clientes. E por um dia, 22 clientes. Em um dia, 22 clientes. 1 vezes 22, 22. Nós vimos que ele atendeu ao todo 24 mais 26, 50, 72 clientes. 72 clientes. Em quantos dias? Primeiro, 3 dias, depois 2 dias, depois 1 dia. Ele atendeu 72 clientes em 6 dias. Fiz uma média ponderada, né? Então, 72 dividido por 6. O total médio de atendimento, 12 clientes em média por dia. Aqui, letra C. A média ponderada, né? Está lá no editalzinho, no edital de vocês, né? Editalzinho não, né? Porque tem matéria, né? Então, aí, 12. Então, letra C nessa questão, assunto de média ponderada. Aí temos aqui a questão número 5. A questão número 5, uma questão de probabilidade. Então, ele fala assim: o professor Carlos deu um tema diferente para cada um de seus 35 alunos fazer um trabalho e apresentar também individualmente. Se cada aula, 2 alunos apresentam seu trabalho, e no terceiro dia, Natália ainda não tinha apresentado. Qual é a probabilidade dela ser sorteada? Então, olha só. São 35 alunos. 35 alunos. 2 alunos por dia. Então, no primeiro dia, pelo jeito, a Natália não foi. Então, 2 alunos no primeiro dia. No primeiro dia. Então, já sobraram 33 alunos. No segundo dia, 2 alunos foram os reapresentaram o trabalho. Caiu para 31. No terceiro dia, Natália ainda não... E no terceiro dia, Natália ainda não tinha apresentado. Então, menos 2. Terceiro dia. Sobraram 29. Aí ele fala assim, qual a probabilidade de Natália ser sorteada para ser a próxima a apresentar?
para ser sorteada nesse dia. Então, olha só, a Natália é uma pessoa só. Então, ela tem uma chance no total de 29. Então, vai ficar aqui 1 dividido por 29, igual 0,034, né? 0,034. Aproximadamente aí, você jogando para porcentagem vezes 100, vai ficar o quê? Aproximadamente 3,4%. Então, logo aí, ó, letra A. Tá? Você pode estar se perguntando, mas, Fábio, não seria sobre 31? Tá? Se você jogar em 31, vai estar muito distante ali do 3,45. Então, foi a interpretação que eu fiz e que chegaria na resposta, tá? Então, mas por aproximação, se você fizesse usando 31, o valor mais próximo também seria o 3,45, tá? Mas a análise foi um exercício um pouco mal elaborado, que nós não sabemos se ela foi sorteada para a próxima apresentação ou para a apresentação daquele dia. Eu imaginei para a próxima e deu certo, tá bom? Mas se fizer com 31, a resposta vai dar também aí bem aproximada do valor 3,45%, tá? Mas a minha interpretação levou um valor mais exato, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos ver. Tainá criou um sistema para estudar matemática, pois estava com notas baixas. Então, ela estudou durante 30 minutos um dia, 45 minutos no outro, 1 hora no outro, 1h15 no outro. E assim foi até eu chegar ao total de 4 horas por dia. Mantendo esse horário posteriormente, em qual dia desde o início de seus estudos ela atingiu 4 horas. Primeiro, você viu que é uma questão de PA, porque sempre teve a mesma variação de 15 minutos. Ela começou com 30 minutos, 45, e ele quer saber em que dia ela vai chegar a 4 horas. Só que, para facilitar, eu vou transformar essas horas aí em minutos. Cada hora, 60 minutos, então são 240 minutos. Uma PA AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN vai ser 240. Por que 240 mesmo? Porque são 4 horas. Em que dia ela vai chegar a 4 horas? Como ele quer em que dia, é o número de termos, né? O A1, ela começou com 30 minutos. O dia que ela vai chegar, eu não sei, é o N. E a razão é 15 minutos. Para você não sair fazendo aqui propriedade distributiva, faz o seguinte. O 30 está positivo. Ele vai passar o quê? Negativo. 240 menos 30. O 15 está multiplicando, passa dividindo. A razão é 15. Igual a N menos 1. Né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. 240 menos 30 é 210. Dividido por 15 é igual a N menos 1. Vou trazer para cá, tá? Aí vamos fazer aqui, ó. 210 dividido por 15 dá 14. Então vai ficar 14 é igual a N menos 1. Esse 1 está negativo, vai passar o quê? Positivo. Então, logo, N igual a 15. Então, ela chegará nas 4 horas diárias de estudo no 15º dia. Letra A. Tá? Questão de PA. Tá? Uma questãozinha aí de PA. Esse aqui só bastava ajustar as unidades e partir para o abraço. Beleza? Com certeza vai ter alguma coisa de PA e PG também lá para vocês. Tá? Agora aqui uma questão de geometria analítica, né? A questão 7, que ele fala assim: 2 mosquitos estavam voando pela sala de aula
quando, de repente, um posou sobre o ponto 2 e menos 2. E o outro no ponto Q, 4 e menos 4, no plano cartesiano, que o professor Jorge havia desenhado no quadro. Então, o professor pediu que seus alunos calculassem o ponto M, ponto médio, da reta que se formou entre os dois mosquitinhos. Quais as coordenadas de M? Olha só, ponto médio, X médio, XA, que aí no caso vai ser XP e XQ, mas não tem problema. XA mais XB, dividido por 2. Y médio, YA mais YB, dividido por 2. Aqui, quem que é o XA? É 2. Quem que é o XB? 4. Dividido por 2, eu já sei que o ponto médio em X é 3. Vamos achar agora o valor do ponto médio em Y, né? Menos 2, mais 4, dividido por 2. Olha só, menos 2 mais 4, 2 por 2 dá 1. Esse ponto médio seria 3 e 1. Para vocês verem, a banca, né? A banca, ela deu como 1 e 3. Só que essa questão seria anulada, tá, gente? Essa questão daqui seria, na realidade, 3 e 1. Pois sempre nós temos que colocar de X para Y. X para Y, tá? E aqui ele colocou de Y para X. Beleza? Aqui, então, vamos deixar aí letra I, tá? Então, é uma questão que daria problema, tá? Mas o ponto médio é esse. X médio, a soma das coordenadas de X dividido por 2. Y médio, a soma das coordenadas de Y dividido por 2, tá? Então, seria aí para nós 3 e 1. Não vão confundir com distância. Se ele pedisse a distância entre os pontos, a distância XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado, tá? Então, distância, essa fórmula, ponto médio, essa outra fórmula, tá bom? Então, dá uma relembrada em distância e, principalmente, perímetro de quadrado, onde você vai ter que fazer quadrado ou de triângulo, onde você vai ter que fazer distâncias de vértice a vértice para poder achar perímetro ou até mesmo, de repente, uma área, tá? Geometria analítica, sempre plano cartesiano importante. Aí, a questão número 8. Luciana está escolhendo o material que será usado para um marceneiro para fazer um armário que ela encomendou. Ele ofereceu 5 cores para a parte interna, 7 cores para a parte externa, 4 tipos de vidro para as portas e 8 tipos de puxadores. De quantas maneiras ela consegue fazer seu armário? Com um item de cada. Princípio da contagem. Primeiro, você vai escolher a cor interna, depois a cor externa, o tipo de vidro e o tipo de puxador. Então, para a cor interna, você tem 5 possibilidades. Para a cor externa, eu tenho 7. Eu tenho 4 tipos de vidro e 8 tipos de puxadores. Então, multiplicando tudo, me dá a quantidade de maneiras que eu posso montar aí o meu armário, né? Então, vai ficar 5 vezes 7 vezes 4 vezes 8. 1.120 maneiras diferentes, certo? Essa questão daqui, princípio fundamental da contagem, análise combinatória, beleza? Uma questão muito boa aí, análise combinatória, combinação, arranjo,
permutação, sempre importante aí dar uma olhada aí em cima da hora, beleza? Dá aquela revisadinha básica. Questão número 9. Essa é boa. Luan tem um aquário de forma cúbica. Então, se ele tem um aquário de forma cúbica, que está com 70% do seu volume. Então, quer dizer, ele não está completamente cheio, né? Então, aqui nós temos um aquário que nós não sabemos a dimensão, porque ele fala assim, Luan tem um aquário cúbico que está a 70% do seu volume total, que corresponde a 151,2 litros. Qual é a medida da aresta do aquário? Tá, vamos pensar o seguinte, cada litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou transformar isso aí em centímetros cúbicos. Vou multiplicar primeiro por 1.000. Ó. Saber esse volume aqui. Ó. Por que você já vai transformar em centímetros? Porque eu vi que as respostas estão todas em centímetros. Então, vai dar aí 151.200 centímetros cúbicos. Esse é o volume do aquário. Aí ele quer saber a medida da aresta. A aresta que eu não sei, que é X, aqui é X, aqui é X. Só que aqui, ó, como ele me deu o volume, ele fala que só está com 70% do seu volume. Então, na realidade, aqui eu vou usar 0,7x, né? Está até a altura de 0,7, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. X vezes X vezes 0,7x é igual a 151.200, certo? Aqui vai dar x vezes x vezes 0,7x, 0,7x ao cubo. É igual a 151.200. X ao cubo é igual. Daí nós vamos fazer 151.200, certo? Dividido por 0,7, que vai dar 216.000. 216.000. Como está o cubo, eu vou tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica, eu vou só pegar de 216, ó. Porque, ó, ou faço aqui, ó, vezes 1.000. A raiz cúbica de 1.000 é 10. E de 216 é 6, ó. 10 vezes 6, 60. Então, a aresta do meu aquário mede 60 centímetros. Olha lá, unidades, né? Mudança aí de unidades. Beleza? Então, lembrarem o volume do cubo. Ó. Vamos anotar. Ó. Volume do cubo, a sua aresta ao cubo. A área do cubo, a área, deixa eu colocar maiúsculo aqui, ó, a área 6 vezes aresta ao quadrado. E a diagonal do cubo, aresta raiz de 3. Beleza? Então, essas formulazinhas daí, sempre importante tê-las na manga, tá? Então, vamos para mais uma questão aí. Beleza? Aí a número 10, uma matemática bem básica, né? Na cidade de Juliana tem uma praça com uma pista de caminhada ao redor, onde ela vai caminhar de 4 em 4 dias. E sua amiga Paula vai de 5 em 5 dias. Já Antônio, irmão de Paula, vai caminhar no mesmo lugar de 8 em 8 dias. Se hoje os três se encontrarem na praça, em quantos dias acontecerá novamente? Olha só, encontro. Toda vez que pedir encontro, nós vamos utilizar a técnica de MMC. Então, ó, um vai de 4 em 4, outro vai de 5 em 5 e o outro vai de 8 em 8. Se hoje eles caminharam juntos, daqui quantos dias isso acontecerá novamente? MMC, certo? MMC.
Aí dá por 2, dá 5 e dá 4. Dá por 2, dá 1, dá 5 e dá 2. Dá por 2, dá 1, 5 e dá 1. Dá por 5, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. A cada 40 dias, eles estarão caminhando juntos novamente, tá ok? Então, aí está a sua resposta, letra B, tá bom? Uma dessa não dá para perder, né? Então, tomara que caia uma dessa. Aí vamos para a questão número 11. A questão número 11, ele fala assim: uma revendedora tem um determinado número de motos e 20 carros a mais que motos para vender, totalizando 68 veículos. Então, nós sabemos assim: motos mais carros são 68 veículos. Ele fala que o número de carros é o número de motos mais 20. Então, motos mais 20 igual 68. Duas motos é igual 68 menos 20. Duas motos igual a 48. Você dividindo aí 48 por 2, você tem 24 motos. Em consequência, carros você vai ter 44, porque tem 20 a mais. Aí ele fala assim: se todo o faturamento previsto com esses veículos é 4.516.000 e um carro custa 81 mil a mais do que uma moto, por quanto será vendido cada carro e cada moto? Então, vamos ver. A moto é vendida por um valor X, né? Então, eu tenho 24 motos, ó. 24 vezes um valor X. O carro, eles são 44. E ele vai ser vendido, cada carro, por 81 mais X. Eu vou tirar o 1.000, tá? Só para facilitar. Igual 4.516. Eu estou tirando o zero, tá? Para facilitar a minha vida. Aí fica aqui, 24x mais. Vamos fazer aí, 44 vezes 81. 4.564. Mais, ó, distributiva, né? Mais 44x igual 4.516. 24x mais 64x, 68x. É o que eu chamei, o x é o valor da moto, tá? Esse 4.564 está somando, vai passar subtraindo. O que vai me dar 952. X é igual 952 dividido por 68. Cada moto vai sair por 14 mil. Ó, só tem uma resposta que tem 14 mil. E também já dá para fazer, né? Como cada carro é 81 mil a mais, então aqui, letra C. Aí, ó, letra C, na questão número 11. Cada moto, 14 mil, e cada carro, 95 mil. Questão de sisteminha de equação do primeiro grau, utilizando o método da substituição. Beleza? Então, aí, letra C. Essa aqui também, como eu digo, cai para os outros, para vocês não cai, né? Esse aqui parece que é as questões de Enem, né? Qual é o nome do sólido geométrico planificado? Um sólido, né? Pode ser hexaedro, octaedro, mas aí, ó, tudo faces triangulares. E se você contar, ó, você contando aí, ó, vai dar 20 faces triangulares. 20 faces triangulares. Isso daí, 20 faces triangulares, icosaedro. Icosaedro. Essa aí era de graça, né? Isso daí é planificação, né? Essa aqui era uma questão de graça, mas só para a gente lembrar, né? Que também pode cair a planificação. Essa aqui também
Diana passou perto de uma macieira, se encantou com uma de suas maçãs. Então, correu para pegar uma escada para arrancá-la, conforme mostra a imagem abaixo. Se a escada que ela pegou tem 5 metros, a escada tem 5 metros, e aqui nós vimos que já formou um ângulo de 90 graus. A que altura a maçã está do chão? Olha só, sabemos que o tamanho da escada é a hipotenusa e que a distância até a maçã é um cateto e o 4 é outro cateto. Então, aqui, teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 5, né? 5 ao quadrado é igual. O B, vou falar que é 4, e C eu vou falar que é altura, né? 5 ao quadrado, 25, igual a 16, mais H ao quadrado. O 16 passa subtraindo. H ao quadrado igual a 9. Quando tem quadrado, tira a raiz. Sabemos que a altura é igual a 3 metros, né? Então, essa questãozinha também aqui dada, né? Dada, tá? Mas lembrar também as outras relações, né? As outras relações do triângulo retângulo, né? Lembrando sempre, né? Aqui altura, aqui hipotenusa, cateto B, cateto C, M e N. Lembrando todas as relações, ó. Então, todas as relações do triângulo, importante, ó. O A pode ser a projeção M mais a projeção N. A altura pode ser o produto dos catetos dividido pela hipotenusa. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. B ao quadrado é igual a A vezes M, né? E C ao quadrado pode ser A vezes N. Todas as relações, ó, todas as relações métricas do triângulo retângulo, tá? Geralmente cai alguma coisa relacionada a essas relações, tá bom? Aqui as questões eu escolhi da seguinte maneira, pessoal. Peguei, joguei um filtro do conteúdo de vocês e pedi para que ele elaborasse aí uma prova. E foi isso que me deu, né? Então, isso daqui é para ajudar vocês, né? Não tem nada tão complexo, mas são aqueles conteúdos que te ajudam na hora aí da sua prova, tá bom? Uma questão aí de... A tabela abaixo indica a frequência de empréstimo de livros na biblioteca de uma escola em uma semana. A mediana, gente. Lembrando que de média, moda e mediana. Moda é o que mais repete, mediana é o termo central, desde que nós coloquemos tudo em ordem crescente ou decrescente. Eu gosto de colocar em ordem crescente. Então, aqui, colocando os 5 valores, ó, durante as semanas aí, ó, 15, né? Segunda-feira, 25, terça, 26, quarta, 15, depois vem o 25, o 26, o 32 e o 41. Como é uma distribuição pequena, é só vindo usando a lei dos cortes, ó. Sobrou quem para nós aqui no meio? O 26. Então, a mediana é 26, tá? Ele pode dar uma maiorzinha, né? Pedir média, moda e mediana. Se pedir aqui a modal, por quê? Porque ninguém repetiu mais de uma vez. E a média era só somar aí os 5 valores e dividir por 5, tá? Eu acredito que possa vir uma questão dentro de um gráfico, dentro de uma tabela um pouquinho maior, mas vai cair em média, moda e mediana, pode ter certeza. Aí vamos ver uma questão agora de função, ó. José precisa entregar uma encomenda a uma distância de 50 quilômetros. Para isso, vai usar o serviço de uma transportadora que cobra pela entrega uma taxa fixa de R$ 6,00 mais 75 centavos por quilômetro rodado, no trajeto entre o local de partida e de entrega. Assinale a alternativa que apresenta o preço a ser pago por José para fazer a entrega de sua encomenda. Então, olha só.
nós vimos que aqui é uma função, porque ele me deu um valor fixo, que é de R$6, acrescentado de 75 centavos por quilômetro rodado. Aí, ó, me dá a quantidade de quilômetro rodado, eu estou chamando de X. Como a corrida vai ter 50 quilômetros, então o valor pago vai ser isso aqui, ó. 6 mais 0,75 vezes 50, né? Que vai dar 37, aqui vai dar 37,50, mais 6, José vai pagar pela sua corrida R$43,50, tá ok? É bem, lembrando que toda função do primeiro grau tem a fórmula y igual a x mais b. Se eles te deram 2 pontos, só fazer a substituição, né? Isso daí. Se ele te der, ó, uma função do primeiro grau passa pelos pontos tal e tal. Qual a lei da função? Primeira coisa, achar o valor de A, que vai ser o quê? A variação de Y pela variação de X. Esse daqui é o quê? A declividade da reta. E depois que você achar o A, você escolhe um dos pontos para substituir na sua função, tá bom? Função bem perigosa, essa daí, certeza que vai ter algo de função do primeiro grau. Aí nós vamos na questão número 16, questão interessante. Uma questão de função do segundo grau. Não vai pedir para você achar raiz x1 e x2. Geralmente, prova de professores pede o quê? A análise de sinais da função, né, usando inequação ou vértice. Eu peguei uma de vértice, tá? Uma pequena pedra foi lançada da origem, segundo o referencial dado, e percorre uma trajetória parabólica. Segundo a função horária, considere x a distância da pedra em metros em relação ao ponto de partida, e y a altura em metros, atingida pela pedra durante o percurso. Altura máxima. Ó, altura máxima. Você vê que a função é de segundo grau. Se ela é de segundo grau, e o A é negativo, ela vai fazer esse tipo de movimento, né? Vai fazer esse tipo de movimento. Aqui é o ponto de altura máxima. Aqui é o eixo do Y, aqui é o eixo do X. Ó, pediu altura máxima. Ele está pedindo o quê? Y do vértice. Toda vez que pedir uma função do segundo grau, alguma coisa máxima ou mínima, é vértice, tá? Então, vamos lembrar, x do vértice menos b sobre 2a. Y vértice menos delta sobre 4a. Vamos achar o delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. O B, ó, 6. O A é menos 1. E o C é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, logo, o delta, 36. Aí eu quero a altura máxima, que eu vou calcular o Y do vértice. Menos delta, menos 36, dividido por 4A. O A é negativo, vai ficar o quê? Menos 4, né? Menos com menos mais. 36 por 4, 9. Altura máxima aí, 9 metros, tá? Estudar aí, dá uma olhada rapidão aí em sinais da função, os sinais para você poder fazer também um possível exercício de inequação, né? Então, aqui a dica é isso. A gente vai fazendo uns exercícios aí fácil, médio, mediano, e vai dando algumas dicas, alguns pitacos aí no que vocês darem uma olhada de última hora, tá bom? Então, vamos agora para mais um exercício. Agora aqui, a 17 também, análise combinatória. Usando os algarismos 0, 2, 3, 5, 6 e 8, é correto concluir que a quantidade de números ímpares formado com 4 algarismos distintos
ele tem que ser ímpar, então, automaticamente, esse número tem que ser terminado em número ímpar, ele tem que ser terminado em 3 ou 5. Então, olha só, ele vai ter que ser formado por 4 algarismos, né? É correto cumprir com a quantidade de números ímpares formado com 4 algarismos. Então, se ele vai ter 4 algarismos, ele vai ter que, para ele ser ímpar, tem que ser terminado em algarismo ímpar. Tem que ser 3 ou 5. Então, tem 2 terminações. Né? Eu posso terminar com 3 ou 5. Eu já vou excluir um dos números ímpares. Excluir um dos números ímpares, certo? Um deles já entrou ali. Agora eu vou ver assim. Quantos que me sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. Só que número não começa por 0. Então, aqui, ó, eu tenho 4 possibilidades, porque eu excluí o 0. Só que na segunda casa, o 0 volta. Então, eu tenho 4 possibilidades de novo. E na próxima casa, eu tenho 3. Tá bom? Então, lembre, número não começa por 0. Senha pode começar por 0, mas número não. Tá? Então, muito cuidado na hora de ler o teu enunciado. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 16 vezes 3, 48. Vezes 2, 96. Então, terei quantos números ímpares com 4 algarismos? 96 números ímpares, com 4 algarismos distintos. Tá ok? Então, letra B. Também é uma questãozinha boa aí de estar caindo. Aí, exponencial. Questão de exponencial. Em determinada cidade, foi realizada uma pesquisa para saber o aumento do número de jovens com menos de 21 anos que concluem o ensino médio. Constatou-se que a quantidade J do número desses jovens cresce em função do tempo, T expressa em ano, segundo a expressão. Número de jovens em função do tempo, 30, que multiplica 2 elevado a T. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para atingir um aumento de 3.840 jovens com menos de 21 anos, que concluem o ensino médio, serão necessários. Então, ele fala que o número de jovens, o J, vai ser o quê? 3.840. É igual, já substituindo, ó, 30 vezes 2 elevado a π. Olha só, esse 0 aqui, já dá para cortar com esse 0 aqui. O 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Igual a 2 elevado a t. 384 dividido por 3, 128. Aqui uma equação exponencial. Na equação exponencial, o que eu faço? Igual às bases. Eu vou decompor o 128 na base 2. Que, se não me engano, é 2 elevado a 7. Ó. Igual 2 elevado a π. Cortou, um tempo de 7 anos. Beleza? Mas, geralmente, ele vai colocar algo assim, ó. Y é igual a A vezes B elevado a X. E vai te dar pontos. O valor de X e o valor de Y, né? E daqui você vai fazer as substituições. Geralmente, banca FATEC gosta de trabalhar com gráfico, tá? Aqui eu coloquei para relembrar como faz as substituições. Mas, geralmente, é dado com gráfico, aí você vai substituir, tá bom? Então, ele explora mais o lado de você construir a função, você determinar a função. Aqui ele já deu a função determinada. Mas as bancas de concurso, essas aqui, embora sejam questões de professores, todas elas foram concurso de professores, mas 90% das questões caem para você extrair informações do gráfico, tá bom? Então, o Y e o X, né? O eixo do Y vertical, o eixo do X horizontal, e faz as substituições, tá bom? Transformando-as em equações e sistema de equações, tá bom? Então, a dica está dada. Aí, vamos lá, questão 19. A carroceria de um pequeno caminhão tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são
3,5 de largura, 1,5 de altura, não. Comprimento 3,5, largura 1,5 e altura 1,2. Supondo que foram realizadas 3 viagens com areia, atingindo a altura máxima dessa carroceria, a quantidade foi. Quantidade, tudo em metro cúbico. Eu já sei que eu vou trabalhar em volume. O volume de um paralelepípedo, como ele está totalmente cheio, ó, A vezes B vezes C. Volume 3,5 vezes 1,5 vezes 1,2. O volume, ó, 3,5 vezes 1,5 vezes 1,2. 6,3. O volume é 6,3 metros cúbicos. Mas cuidado, ele falou que foram feitas 3 viagens. Então, se foi feito 3 viagens, multiplico por 3, que vai dar 18,9 metros cúbicos. Aí, então, letra C. Lembrando também, né? Pode cair uma de área, né? De paralelepípedo. A área do paralelepípedo, 2 que multiplica A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. E a diagonal dele, vamos dizer assim, é um super Pitágoras. A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Beleza? Então, essas são as fórmulas que nós precisamos saber para paralelepípedo. E lembrar que 1 metro cúbico, se for em líquido, né? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Nunca esquecer disso aí. Pode trazer alguma coisa voltada à geometria espacial, utilizando grandezas de medidas, né? Tá bom? Então, mais uma questãozinha aí resolvida. Vamos lá para a questão número 20. Ó. Isadora está tentando comprar um carro novo e, por isso, faz várias horas extras no trabalho por mês. A quantidade de horas extras que Isadora faz por mês é obtida pela soma das raízes da equação. Log 2 de x ao quadrado menos 7x mais 20 igual a 3. Então, para eu resolver essa equação logarítmica, lembra, eu pego a base 2 e elevo ao log, que é 3. Isolando e logaritmando. Isolei o logaritmando. X ao quadrado menos 7x mais 20 é igual. Ó, 2 elevado ao cubo, que dá 8. X ao quadrado menos 7x. O 8 está positivo, passa negativo. Vai ficar mais 12 igual a zero. Só que ele diz assim, ó, que as horas, ele fala assim, as horas extras é a soma das raízes. Olha só, numa equação, como é que eu tenho uma equação de segundo grau, que era a soma das raízes, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos B sobre A. Aí, ó. O B é menos 7, ó. Menos com menos, mais 7. O A é 1. Então, 7 dividido por 1, 7. O total de hora extra praticado por Isadora são 7 horas. E lembrando, ó, produto das raízes, C sobre A, tá? E tem umas dicas no meu canal, no Raciocinando com Fábio, sobre as propriedades logarítmicas, tá? Dá uma passada lá no canal do Fábio, deixa um ok lá, tá bom? Dá um chimitinho lá, depois que vocês assistirem essa aula, beleza? Deixa aí para que o canal cresça e possamos ajudar mais pessoas. Questão número 21. Uma pessoa pretende guardar na prateleira da garagem de sua casa 8 garrafas retornáveis, sendo 3 de refrigerante, 2 garrafas de suco e 3 garrafas de cerveja. As garrafas serão colocadas uma ao lado da outra. Permutação. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de maneiras que elas podem ser colocadas na prateleira, de modo que os refrigerantes ficam juntos. Então, são 8 garrafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele fala que as garrafas de refrigerante têm que ficar juntos. Então, refrigerante, refrigerante e refrigerante devem ficar juntas.
Aí nós temos garrafas de suco, 2 de suco e 3 de cerveja, né? Ele quer saber de quantas maneiras eu posso arrumar essas garrafas na geladeira, de modo que os refrigerantes ficam juntos. Como eles estão juntos, eu conto eles como uma. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6. Só que como ele fala que os refrigerantes são todos diferentes, significa que pode ocorrer aqui, ó, uma permutação interna entre eles. Então, permutação de 6 vezes permutação de 3. O que é permutação de 6? 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 720. Permutação de 3 é 6. 3 vezes 2 vezes 1. 720 vezes 6, 4.320 maneiras. Letra B. Então, a permutação, análise combinatória, essas coisas muito importantes, tá? Lembrando, arranjo quando tem posições definidas. Combinação quando escolhemos sem que a função tenha algum critério sobre a forma da escolha, tá? Arranjo, os elementos têm funções definidas. Combinações sem funções definidas. Aí temos a questão número 22. Em uma universidade, estudam 800 mulheres e 600 homens. A probabilidade de uma dessas mulheres ter mais de 35 anos é 0,08. E de um homem ter mais de 35 anos é 0,15. Analisando esses dados, a probabilidade de um desses estudantes ter mais de 35 anos. Beleza, um desses estudantes. Então, o total de estudantes, 1.400. Por quê? 800 mais 600. Entre as mulheres, que são 800, 0,08 tem mais de 35 anos. O que vai me dar aqui 64 mulheres acima de 35 anos. E dos homens, os homens são 600. 0,15. 600, 0,15 dá 90 homens. Com mais de 35 anos. Totalizando 154 pessoas acima de 35 anos. Aí ele diz, simplificando, ele diz assim, escolhendo uma dessas pessoas, qual a probabilidade dela ter mais de 35 anos? Então, 154 dividido por 1.400. Como a resposta está em porcentagem, ó, eu multiplico meu numerador por 100, ó, já vai dar para cortar o zero, ó. Ficou 154 por 14, se não me engano, dá 11. Então, aí, 11%. Letra B nessa questão. Probabilidade também vai cair, certeza. Vai ser dentro de uma tabela. A previsão é que venha uma probabilidade dentro de uma tabela de um gráfico. Tá bom? Então, vamos lá. Quase terminando aqui. 23. O gráfico abaixo representa a função, é uma função polinomial. Né? Daí ele fala assim, considere o intervalo em que x pertence a A até I, quer dizer, o meu domínio. E aí ele fala assim, e as seguintes informações abaixo. A função f de x possui 4 raízes reais. Ó, onde ela toca o eixo do x são as raízes. Ó. Então, ela tem 4 raízes reais. Ó. Então, a primeira aqui é verdadeira. A segunda, f de c, ó, o f de c vale 0. Está aqui, né? A raiz de c é 0. É menor do que a função de e. Não, olha só, aqui também vai ser 0. Então, na realidade, elas são iguais. Então, aqui está errado. E o item 3, a função é crescente do intervalo de C a D. C a D, os valores de y vão aumentando. Então, ela é crescente. Então, aqui está certo. Se ele te der a função e pedir o polinômio,
seria assim, o polinômio seria isso aqui, ó. X menos A vezes X menos B, X menos C, vezes X menos D. Aí, ó, para você achar o polinômio, tá? É um polinômio aqui de quarto grau. Por que de quarto grau? Porque toca 4 vezes no eixo do X. Então, tem 4 raízes reais. Você tem 4 raízes, né? Não sei se são reais ou imaginárias, mas ele tem 4 raízes, né? 4 raízes. Então, tão logo ele é um polinômio de quarto grau. Beleza? Se pedisse o grau aí, ele seria um polinômio de quarto grau. Beleza? Então, letra D1 e 3, né? Letra I. Aí vem a questão número 24. Os números a seguir indicam a quantidade de anos de 12 jovens que fazem o curso de língua estrangeira. Assinale a alternativa que representa a moda, média e mediana, que eu falei. Primeiro, 0, 0, vamos ordenar. Tiramos os 2 zeros já. O 1 aparece quantas vezes? 2 vezes também. O 2 aparece 1, 2, 3 vezes. O 3 aparece 1, 2, 3, 4 vezes o 3. E o 4 me aparece uma vez. Para saber a média, vamos somar todo mundo e dividir por 12, né? 1 mais 1, 2, 4, 6, 8. 8 com 12, 20, 24. A soma total é 24, dividido por 12 elementos. Já sei que a média é 2. Aí ele pede a moda. A moda é o que mais se repete. É o 3. E a mediana é o termo do meio, só a gente vindo cortando. Ah, sobrou 2 valores, eu faço a média aritmética entre eles, que vai dar o próprio 2. Então, o 2 é a nossa mediana. Ele pediu, ó, a moda é 3, a média e a mediana são 2. Ó, cuidado na ordem que ele coloca. Então, letra A. Questão 24, letra A. E a questão número 25, para nós finalizarmos, hein, pessoal? Então, ele fala assim: Leonardo de Pisa foi um grande matemático da Idade Média, que foi conhecido como Fibonacci. Em 2012, ele escreveu um tratado completo sobre métodos e problemas algébricos. A sequência 1, 1, 2, 3, 5. Fibonacci é assim, gente, sempre a partir do terceiro termo. Os termos demais são formados pela soma dos 2 anteriores. Ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 5 é 13. 13 mais 8, 21. E aí sucessivamente. É chamada de sequência. Observe a sequência apresentada a seguir, que possui o mesmo padrão que a de Fibonacci. Em seguida, assinale a alternativa, que apresenta, respectivamente, os valores do médio de A, B, C, D. Ó, o A, ele vai ser a soma dos 2 anteriores. Ó. 6 mais 10. Aqui o A vai valer 16. Ó. O B vai ser a soma dos 2 anteriores. Ó. Que, no caso, vai dar 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. Aqui vai dar 31. E na sequência 3, ó, aqui também é ao contrário. O 36 é a soma dos 2 anteriores. Ó. Como não tem por onde eu começar, eu começo lá por trás. O 36 será a soma dos 2 anteriores. Então, para dar 36 aqui, ó, o D precisa ser 13.
E para o D ser 13, ó, o C tem que ser 10, ó, porque 3 mais 10 dá 13. Então, o A é 16, o B é 31, o C é 10 e o D é 13. Letra E. Então, aí, gente, uma pequena colaboração do curso do Fabs para o seu concurso de domingo, tá? Esteja em lógica, isso daqui é simples revisão, tá? Para você lembrar de algumas coisas que possivelmente cairão aí na tua prova. Né? A maioria de vocês dão aula na CEMED, que é ensino fundamental, e eu fiz questão de colocar aqui algumas questões de ensino médio para que vocês tenham e façam uma excelente prova, beleza? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, beleza?